Gi, o que são alimentos funcionais? Queridos da Nutri, hoje nós vamos falar sobre alimentos funcionais. E eu vou falar pra vocês, sinceramente, que eu tenho um grande apreço por esse assunto, que foi inclusive o meu tema de TCC na faculdade. Meu nome é Giovana Safraide, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar sobre esses alimentos que são muito importantes pra gente inserir na nossa alimentação. Bom, vamos começar do começo então. Os alimentos funcionais são todos aqueles alimentos que promovem uma resposta fisiológica benéfica ao nosso organismo, além das suas propriedades nutricionais. Espera aí que complicou, né? Vamos explicar direitinho. Os alimentos funcionais, eles são aqueles alimentos que eles fazem algum bem para o nosso organismo, fazem algum bem para a nossa saúde, além da sua propriedade nutricional, que é a propriedade de nutrir o nosso corpo, que é uma propriedade de todos os alimentos. Então é muito importante para nós que queremos ter uma boa saúde inserir esses alimentos funcionais no nosso dia a dia. Outra coisa importante que eu vou falar aqui é que os alimentos funcionais, eles são aqui no Brasil regulamentados pela Anvisa. Então, provavelmente, talvez você ouça que algum outro alimento funcional, e eu não fale aqui no vídeo, justamente porque os que eu vou falar aqui têm eficácia comprovada e são regulamentados pela Anvisa, beleza? Bom, mas agora vamos então falar sobre cada um dos alimentos funcionais. Tu já ouviu falar em ômega 3? Então, o ômega 3 é um alimento com propriedade funcional e a propriedade dele é manter os níveis de LDL e HDL nos seus níveis saudáveis. A gente já falou sobre LDL e HDL no vídeo do colesterol, que eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem. Para consumir o ômega 3, a gente encontra ele em peixes gordurosos e a gente vai ter duas opções. Uma opção mais cara, que é o salmão e o arenque, e uma opção mais barata, que é o atum e a sardinha, os enlatados mesmo. Na opção vegetal, a gente encontra ele na semente de linhaça, principalmente na semente de linhaça triturada e na semente de chia. A gente encontra também em óleos, como o óleo de canola e o óleo de linhaça. A gente pode consumir também o ômega 3 em forma de cápsulas, mas é bom sempre na hora de comprar lá na farmácia prestar atenção que no rótulo tem que estar escrito EPA e DHA, tem que ter essas duas siglazinhas lá. A questão da quantidade é bom você sempre ver uma orientação de um médico ou de uma nutricionista para saber a quantidade certinha para suplementar. Os próximos são as fibras alimentares, que são aqueles carboidratos que a gente não consegue digerir e por isso eles trazem muitos benefícios para nós. Falo em fibra em todo vídeo eu falo fibra. Mas a propriedade funcional deles é justamente retardar a absorção do colesterol na nossa corrente sanguínea. Então faz com que o colesterol não fique circulando tanto no nosso corpo e a gente consiga absorver ele da melhor forma e colocar ele no seu devido lugar. Então isso é muito benéfico para nós. Ela também ajuda a gente a ir no banheiro. Sabe do que eu tô falando, né? Ela ajuda a gente a acelerar o nosso trânsito intestinal e com isso faz a gente conseguir ir no banheiro com mais facilidade e com mais frequência. Mas sempre lembrando que se a gente aumentar o nosso consumo de fibra, a gente tem que aumentar o nosso consumo de água também. A gente encontra fibra em cereais integrais, especialmente na aveia. A aveia tem muita fibra e muita fibra de qualidade. A gente encontra também ela na chia, na linhaça, no arroz integral, na farinha integral. Todas essas farinhas integrais contêm bastante fibra. Também em frutas e verduras, né? Todas elas têm um pouquinho de fibra sem discriminação. Na farmácia a gente vai encontrar ela em forma de pré-bióticos, não probióticos. Os pré-bióticos têm vários nomes, pode ser inulina, pode ser goma guar, pode ser goma xantana, pode ser fós, pode ser psyllium na forma natural, então assim, tem várias opções aí de suplemento de fibra, mas sempre lembrar que se suplementar fibra tem que aumentar o consumo de água. A recomendação diária de fibra é de aproximadamente 25 gramas de fibra por dia. Só para vocês terem uma noção, uma maçã tem aproximadamente 3 gramas de fibra e um prato de arroz e feijão tem aproximadamente 6 gramas de fibras. Então é muito importante que a gente tenha durante o dia vários desses alimentos fontes de fibra para poder atingir essa recomendação diária. Vamos agora para os probióticos. Não tem muita explicação, na verdade a propriedade funcional deles é que eles ajudam a desenvolver a nossa microbiota intestinal, que é aquelas bactérias boas que vivem no nosso intestino, sabe? É muito importante a gente ter a nossa microbiota bem desenvolvida, porque essas bactérias ajudam a combater as bactérias ruins que habitam no nosso intestino e também elas ajudam a fabricar alguns nutrientes que a gente não consegue só pela alimentação. Então é muito importante a gente ter essa microbiota boa, bem desenvolvida.
A gente encontra os probióticos em todos aqueles alimentos que são derivados do leite, principalmente que passam por processo de fermentação. Então a gente tem o leite fermentado, o kefir e o iogurte são alimentos probióticos. A diferença entre probiótico e pré-biótico é que os probióticos, eles ajudam a aumentar a quantidade de bactérias que vivem no nosso intestino. Então eles aumentam a população de bactérias que tem no nosso intestino, digamos assim. E os pré-bióticos são alimentos para essas bactérias, ajudam elas a manter as que já estão lá felizes e bem alimentadas. O próximo alimento que nós vamos falar são os carotenoides, são os pigmentos alaranjados dos alimentos. A gente encontra eles em cenoura, manga, abóbora, também tem no tomate, todos esses alimentos que são alaranjados, né, esses tons de laranja, eles possuem carotenoides. A gente também encontra eles em alguns vegetais folhosos verdes escuros, como o espinafre e a couve, e na farmácia a gente vai encontrar ele em forma de luteína e licopeno. E a funcionalidade dos carotenoides é que eles são estruturas antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres no nosso corpo. Outro alimento funcional que é um pouco estranho, que não é tão comum, é a proteína da soja. A proteína da soja também tem relação com redução dos níveis de colesterol do nosso sangue. E a recomendação diária para ela ter essa propriedade funcional é de 25 gramas de proteína de soja por dia, o que dá aproximadamente 2 desses hambúrgueres comerciais. E falando em redução de colesterol, a gente também tem um outro alimento com propriedade funcional que a função dele também é justamente reduzir os níveis de colesterol, que são os fitoesteróides. A gente encontra em todos os alimentos com gorduras boas, então a gente tem ele em amêndoas, nas castanhas, a gente tem nas nozes, também encontramos eles nos óleos, como os óleos de canola, óleo de girassol e no azeite de oliva. Bom, essa foi uma explicação sobre os alimentos funcionais um pouco por cima, só para vocês terem uma noção do que eles são, aonde encontrá-los e como inserir eles na alimentação de vocês no dia a dia. Sempre lembrar que sozinho eles não fazem milagre, é sempre bom ter uma dieta adequada, né, balanceada, praticar atividade física e ter hábitos saudáveis de vida. E se vocês quiserem fazer suplementação desses alimentos, é sempre importante, né, buscar uma nutricionista para que ela consiga te indicar a quantidade certinha. E também lembrar que é sempre importante a gente primeiro tentar inserir o alimento fonte para depois entrar com a suplementação. Tu tem alguma dúvida sobre alimentos funcionais? Me deixa aqui nos comentários que eu sempre respondo, sempre procuro responder da melhor forma possível. Então por hoje é isso. Tchau!